Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal, dessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos na mentoria 27, a chave é a número 2. Hoje nós vamos falar sobre movimento. E é um vídeo diferente, ele vai ficar um tanto quanto tremido, porque nós estamos a caminho de Alphaville. Hoje é domingo, dia 18 de dezembro, nesse momento é 10h22 da manhã. Mas bora lá, vamos gravar, vamos transbordar, principalmente para você que não é aluno. Mas antes, eu vou pedir para você, verifique se você está inscrito. Se não está inscrito, se inscreva, ative os sininhos, dá o seu curtir, o seu joinha é muito importante. E o seu comentário é o transbordo de volta para mim e para as pessoas que lerão o seu comentário. A Marla está aqui comigo, está dirigindo, então estou tranquilo, com as duas mãos livres, podem ficar sossegados, eu estou de copiloto, só para gravar os vídeos. Então bora lá, mentoria 27, a chave é a número 2, movimento. Toda criação de movimento precisa de uma causa, pensa nisso. Para a gente criar um movimento, a gente precisa de uma causa. Vou pegar de exemplo o transbordo SPR que eu estou fazendo. Qual foi a causa desse movimento? A causa desse movimento foi eu transbordar o que eu estou aprendendo lá no SPR, principalmente para aquelas pessoas que por qualquer motivo não conseguiram aderir ao programa. E aí dessa maneira, eu acredito que nós podemos criar um batalhão para virar as 40 chaves juntos, mesmo aquelas pessoas que por qualquer motivo não puderam estar presente. E para isso foi criado o que? A gente se encontra no Zoom, tem um grupo no WhatsApp, inclusive se você quiser fazer parte, primeiro link na descrição, gratuitamente. E aí a gente não tem dúvida, né, que o Pablo é um dos maiores criadores de movimento do Brasil, quiçá do mundo. E um disclaimer que eu tenho que deixar aqui, essa aula foi dada pelo mestre Thiago Rocha. O Thiago Rocha está nos bastidores, o Thiago Rocha tem um grande movimento hoje também, chamado 6h22. Então assim, foi o Thiago que deu essa aula para nós no SPR. Então ele está trazendo os bastidores, ele ajuda o Pablo a realmente desenvolver todos os movimentos que a gente sabe que inclusive nós fazemos partes, tá? E aí você tem que entender que não há vida sem movimento. Então não há vida no seu casamento, na relação com os filhos. Dificilmente existe vida, você vai ter a pujança, que é a chave de ontem, se não houver movimento. Muitas das vezes você pode estar aí numa dificuldade ou num casamento não tão satisfeito, simplesmente porque falta movimento. E o movimento, nós vamos entender que ele começa por uma inclinação. Então como é que eu começo a andar? Eu inclino o meu corpo, eu estou aqui e eu inclino e começo a movimentação. Isso é importante, nós termos essa clareza. E aí, tá bom, eu preciso me inclinar para começar um movimento. Só que nós vamos perceber que um movimento, ele nasce a partir de uma crença limitante. Ele nasce a partir de uma crença negativa que eu preciso substituir por uma crença positiva. Então, o que está me impulsionando a criar um movimento? É mostrar que existe sim possibilidade de fazer diferente, ressignificar, né? Mostrar que a crença negativa, que é aquela crença ruim, vai se tornar uma crença positiva, tá? Um exemplo clássico, a pandemia. Então começou a pandemia, de uma certa maneira as pessoas, né, retraíram, ou puxa, a pandemia, quem vai comprar curso, quem vai investir? E a gente sabe que os maiores lançamentos digitais aconteceram na pandemia para aqueles que entenderam e aceleraram o processo, tá? Então a tua bênção está em movimento. Mas a bênção, às vezes a gente vai ligar com o plano espiritual, mas bênção é um bem que está em ação. Olha que legal essa sacada. E aí precisa o quê? Precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento. E entenda uma coisa, essas chaves que nós estamos virando, elas vão se interligando. Não é que eu viro uma depois outra, não, é como se vai virar, no final elas vão se consolidar numa grande chave mestra. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem como a gente falar de movimento sem falar de visão progressiva, sem falar de um passo que eu vou dar em direção a algo, mas quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, para que lá no futuro eu de fato alcançar o
que eu desejo, tá bom? Um ponto. Os grandes, então o movimento, a gente vai usar a visão progressiva, não tem como. E aí a gente olha, né, os grandes nomes bíblicos, né, os grandes personagens da Bíblia, né, foram pessoas que entraram em movimento para depois alcançarem as bênçãos, para depois acontecerem os milagres em suas vidas. Ou seja, nós precisamos constantemente estar em movimento, nos movimentarmos. Isso é a parte. Aí eu lembro que o movimento tem uma causa. Qual que é a causa de eu estar me movimentando? Qual que é a causa de eu movimentar-se, por exemplo, na minha relação com a Marla, no meu casamento? E é interessante que a gente teve um episódio bem legal ontem à noite e hoje, né, amor? Ela tá dirigindo, ela concentra, ela não consegue. E tá certo. Concentra aí, amor, que você tá levando a nossa grande família, nosso maior tesouro aqui na terra. Aí o que acontece, né? Se não houver o feedback, então nós vamos começar a entender o seguinte, que se não houver feedback, os movimentos acabam. Isso vale para tudo. Se não houver um feedback, se não houver uma devolutiva, por quê? Porque eu entendi então que o movimento inicia-se a partir de uma dor, inicia-se a partir de uma crença negativa. E como é que eu identifico, por exemplo, uma dor da Marla no nosso casamento? Eu perguntando, eu dando feedback, nós trocando, vamos trocar as nossas, o que a gente de repente está vendo que pode ser melhorado, que pode ser evoluído, ou que eu não gosto dela, ou que ela não gosta em mim, ou seja, algo ruim que vai iniciar o movimento. Às vezes o seu casamento precisa, para entrar em movimento e começar uma mudança, é simplesmente de uma DR, é iniciar uma discussão, é vocês confrontarem o que está pegando neste casamento, por exemplo, tá? E aí, o que nós vamos entender? Que neste processo, então, nós vamos ter o que a gente chama, né, o Thiago trouxe, de alucinação do empreendedor. Por que é a alucinação do empreendedor? Porque a gente acha que o produto que nós criamos, do jeito que nós criamos, é exatamente o que as pessoas precisam. Mas se eu não estiver atento para receber feedback, para receber uma devolutiva, eu dificilmente dou continuidade e esse movimento cresce. Exemplo é aqui. Então, a gente vai ver depois nas etapas do movimento, mas alguns de vocês já se aproximaram, nós já criamos uma equipe, né, um time interessado em ajudar, em dar continuidade. Nós já estamos começando a perceber o que pode ser feito a partir do dia 1º de janeiro, porque a série, né, o SPR termina dia 31 de dezembro, quando a gente conclui a 40ª chave, percebe? E aí então a gente vai, como se diz, colhendo os feedbacks. Alguns de vocês me mandam mensagem lá no privado, lá no grupo do WhatsApp, dando sugestões. Léo, mas puxa, quem está no movimento entende o quanto que a minha intencionalidade está clara, que é um grupo focado no SPR, eu não quero desviar por nada. E às vezes algumas pessoas, Léo, mas não seria legal a gente aprofundar? Não seria legal isso? Não seria legal aquilo? Aí eu, algumas coisas eu acolho. Aí eu falo, eu, por exemplo, já tenho muitos grupos de network, muitos grupos de transbordo. Então esse, eu penso, eu reflito, eu falo, não, é exatamente em cima do SPR que nós vamos ficar. Tá bom? Então pensa se você, por acaso, não está com a alucinação do empreendedor. Vamos lá. E aí, nós temos que entender que o movimento, então, ele precisa do quê? Ele precisa de uma causa e ele precisa de pessoas. Você quer ver um grande movimento que perdura por milênios, há mais de 2000 anos? Exatamente. Então teve alguém que veio aqui com uma causa extremamente válida, forte. Eu creio que é a principal causa aqui da Terra, e ela perdura depois de 2000 anos atrás. Inclusive, eu tenho convicção de que ela está nos unindo. Foi através dessa causa, a causa do reino, a causa de servir, a causa de nós nos conectarmos com o Pai que nos aproximou. Você percebe? Existe uma causa muito forte, e ela envolve o que? Então, esse movimento do reino, esse movimento em Cristo, esse movimento em Deus, ele envolve pessoas e envolve uma causa muito forte. Pensa sobre isso. Por quê? Porque então a gente precisa de feedback, a gente precisa ir construindo, esse movimento vai ganhando força.
é claro, a gente vê esse movimento. Eu verdadeiramente não tinha a dimensão do que poderia acontecer. O intuito foi quando uma pessoa no meu QGR exponencial que eu tenho perguntou: alguém sabe de um grupo de transbordo do SPR? E aí eu pensei, realmente, eu tinha acabado de fazer a inscrição, acho que eu fiz a inscrição logo que abriu, na quarta, na quinta, não me recordo, na terça, o programa ia começar na segunda. Eu falei, poxa, realmente, não tem? Pô, me veio na hora, vou criar. Mas no mesmo instante, eu senti Deus falando assim: você vai criar um grupo de transbordo, mas você vai fazer algo que você nunca fez. Você vai transbordar de uma maneira diferente, principalmente para aqueles que não estão no programa SPR. E eu me recordo, a primeira reunião do Zoom, na primeira chave, se eu não estiver enganado, nós estávamos em torno de 10, 12 pessoas. Essa reunião de domingo, nós chegamos a 49 pessoas. Nós estamos numa média de 50, 55 pessoas, todos os dias no Zoom, tendo esse transbordo, logo após a aula do Pablo, do SPR. Então percebe, olha como que isso é importante, né? E a gente vai construindo, vocês vão me dando a devolutiva, os comentários. Então deixa o comentário aqui nesse vídeo. Eu falo, eu nunca tive tanto engajamento no meu YouTube como eu tô tendo, eu nunca tive tanto engajamento no meu Instagram como eu tô tendo. Por quê? Porque esse movimento tá cada vez mais ganhando força, tá ganhando pujança, e nós estamos juntos, virando as 40 chaves. Por que eu tô dizendo isso? Porque então, nesse processo de devolutiva, inclusive, vai lá no meu Instagram, Leonardo Facchini Oficial, vai ter um box de pergunta. É uma maneira de você já me dar uma devolutiva, de eu poder conhecer você com mais detalhes. E aí, o que pode acontecer, né? Eu posso perguntar e as pessoas podem não querer interagir comigo. Por quê? Aí nós vamos entrar numa etapa anterior ao movimento, que é chamada posicionamento, que é chamada o brand. Então, como é que eu estou me posicionando? Como é que as pessoas estão me vendo para eu iniciar esse movimento com uma devolutiva? Então é legal que nós estamos construindo aqui nesse transbordo SPR, tá chamando série de transbordo do SPR do Léo Facchini. Olha que interessante. Por quê? Porque existem pessoas querendo, né, fazer um movimento sem ter o brand, sem ter essa clareza. E aí é difícil a aderência das pessoas no movimento. Às vezes a causa não está clara. Enfim, só para você refletir. Por quê? Porque todo movimento, nós vamos entender que ele precisa, né? Então assim, o criador de movimento, vamos dizer assim, ele não precisa mostrar as características, ele precisa mostrar o benefício. Ele precisa fazer a pessoa enxergar o resultado, ou seja, enxergar o outro lado da ponte, que é o que eu estou provocando. E eu tenho convicção de que alguns de vocês que não entraram no programa, mas que estão acompanhando o meu transbordo e outras pessoas, eu não sou o único que está transbordando não, tá bom? Tem muita gente transbordando o SPR. E eu tenho a convicção de que algumas pessoas que não entraram no programa vão virar as 40 chaves com uma intensidade que pessoas que estão dentro do programa, que pagaram para ter o acesso, não vão conseguir. Por quê? Porque é uma energia, porque é uma frequência, porque essas pessoas estão entendendo o poder de virar cada uma dessas chaves e acessar realmente sabedoria, prosperidade e riqueza num outro nível. Estão mudando de fase nesse processo e nós estamos juntos. Vai lá pro Zoom, vai ser um prazer conhecer você, eu poder olhar você também. Mas então vamos lá. Todo movimento, eu preciso entender que existe um herói, um vilão, uma cidade, um acontecimento. Como assim, Léo? Nós vamos perceber que os grandes movimentos foram criados pela indústria cinematográfica. Os filmes criam grandes movimentos, criam grandes histórias que são contadas às vezes por anos. As crianças, os adolescentes, nós adultos também. Como é que é? E olha o ponto, né? Eu tenho que dar esse disclaimer aqui. Eu não assisti o filme Coringa, eu não assisti, tá bom? Mas repercutiu absurdamente e todo mundo falava dele. E pelo que eu entendi, né? O que aconteceu? Foi criado um movimento, foi criada uma narrativa a ponto das pessoas, no final do filme, torcer para um vilão. Ficarem comovidas e torcerem para um vilão. Olha que ponto que chega o poder de um movimento se houver exatamente uma boa narrativa. O que você precisa, amor? Estamos chegando num... Tá. Num ponto de um... perfeito, amor. Enfim, nós estamos chegando aqui num pedágio. É que a Marla... vou acabar o vídeo, eu falei para ela, é só o tempo de eu gravar os vídeos e aí eu volto para a direção. Mas enfim, então o que acontece?
né? Percebe o poder de um movimento que pode se startar? E isso vale para tudo, a gente só precisa refletir então que sempre vai haver um herói, um vilão, uma cidade, uma causa para aquilo, né? Um acontecimento. Pensem sobre isso, tá? E o movimento, então, tá bom, Léo, porque uma atividade para você é de fato iniciar um movimento. Mas como é que eu vou iniciar um movimento? Você vai iniciar um movimento hoje. O movimento é seu. Você começa o movimento. Eu comecei o movimento de transbordo do SPR quando eu sozinho criei o grupo do WhatsApp. E aí, a partir do momento que a primeira pessoa entrou, começou esse movimento, mas o movimento começa comigo. Então o seu movimento começa com você. Você é o seu movimento, tá? Lógico que depois desse movimento, para ele tomar força, para ele ganhar pressão, para ele ganhar pujança e realmente acontecer, ele vai precisar de pessoas. Mas, até interessante, né? O Thiago fala muito que nós, e eu falo nós porque você também, eu acredito que é um transbordante. Se ainda não é, é só porque não desbloqueou, mas vai se tornar. Você vai ter seu canal no YouTube, você vai gravar as suas lives, os seus vídeos, você vai ter a sua mentoria, você vai escrever seu livro. Ou seja, nós que somos transbordantes, realmente da mensagem que Deus coloca dentro do coração, nós vamos entender que nós precisamos buscar o quanto antes, encontrar os 10 advogados da nossa marca. São aquelas pessoas que muitas das vezes podem nem comprar os nossos produtos, mas eles vão nos defender fielmente. E é interessante esse movimento, porque eu já sinto que tem pessoas, principalmente lá no grupo, que já estão defendendo o movimento. É isso que nós vamos entender, que o movimento, né? O movimento não é um produto, o movimento não é uma marca. O movimento é uma causa específica. Então nós temos aqui um movimento chamado Transbordo SPR. E é interessante que algumas pessoas, eu acredito que já entenderam, estão muito alinhadas nessa frequência e já se tornaram advogados desse movimento chamado Transbordo SPR, que está lindo de ver, lindo de vivenciar isso com vocês. Mas então, vamos lá, achamos os nossos advogados para o nosso movimento. Entenda, movimento não é produto, não é marca, é uma causa que deve ser replicada. E aí, nós vamos entender que existem 4 fases da multiplicação de um movimento. A primeira fase da multiplicação do movimento é: eu faço e todas as pessoas assistem. Foi assim que efetivamente começou, e é interessante que nós já estamos numa fase de transição desse movimento do SPR. Por quê? Então vamos lá, primeira fase, eu faço e todas as pessoas assistem. Você está aí assistindo, cai para dentro no primeiro link da descrição, você vem para um grupo do WhatsApp e a gente vai ter encontros no Zoom todos os dias gratuitamente. Acabou a aula do Pablo, eu mando o link e a gente abre um Zoom entre nós. Olha que legal. Mas por enquanto eu estou aqui fazendo e as pessoas estão assistindo. Numa segunda fase desse expansão, né, da multiplicação do movimento, eu continuo fazendo e algumas pessoas próximas contribuem. Isso já está acontecendo. É interessante que nós criamos um time ali de pessoas interessadas em ajudar o Transbordo SPR, principalmente já pensando na continuidade. Deixa um comentário, você tem alguma ideia? O que a gente pode fazer a partir do dia 1º de janeiro? Porque esse movimento, dia 31, acabou. Transbordou, acabou. E aí nós vamos entrar em 2023 e viver. E eu sei que algumas pessoas querem e continuarão caminhando. Como fazer isso? Mas deixa seu comentário aqui já também. A terceira fase é interessante porque as pessoas fazem o movimento e eu contribuo. Então eu já vejo algumas pessoas transbordando em live. E sabe o que mais tocou meu coração? Por isso que eu tenho a convicção de que algumas pessoas vão virar a chave com mais intensidade, mesmo não sendo alunas do programa oficial do Pablo, por esse transbordo e pelo transbordo de tantas pessoas, porque eu gosto de citar ela, porque foi a pessoa, inclusive, as capas do meu vídeo é feito pela Melânia, pela Mel. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também, junto com o meu, basta vocês seguirem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela começou a gerar uns mapas mentais incríveis das aulas, logo no comecinho, ela acompanhou, ela está nesse processo do transbordo comigo desde o início. E aí eu falei, nossa, Mel, que legal, mandei uma mensagem para ela, né? Muito legal esse mapa, é bom saber que tem mais pessoas no programa SPR. E ela falou assim, não, eu não faço parte do programa. Eu falei, como assim? Mas da onde você está tirando esses mapas mentais? Ela falou, dos seus vídeos, do seu transbordo. Eu falei, você está de brincadeira. Isso alegrou meu coração, porque é o transbordo do transbordo.
percebe? Então olha a importância da gente começar o quê? A gente começa a perceber que as pessoas fazem o movimento e aí passa a ter uma contribuição coletiva. E a última fase então do movimento é quando as pessoas fazem o movimento e eu só assisto. A gente pode perceber isso com muita clareza. Pode parar, amor. A Marla precisa ir ao banheiro. Vamos parar num posto. Legal, porque aí eu termino. Não precisava falar, amor? Ah, mas eu falei. Gente, me perdoa. Não posso parar o vídeo, não tem edição. Já estamos com 20 minutos. Já estou finalizando. Mas você quer um exemplo clássico desse processo do movimento? Foi o QGR. Quando fala QGR, todo mundo remete ao Pablo. O Pablo iniciou, o Pablo fez, aí o Pablo replicou, pessoas próximas fizeram. E aí o que aconteceu? Eu sou um cara que faz esse movimento do QGR com muita força, com muita intensidade ainda. E aí? Pode continuar, amor, lá na frente. E aí a gente percebe o quê? Que agora já está nessa fase, até por uma questão da política, mas enfim, onde o Pablo... o que acontece? Ele está mais assistindo o movimento, criou-se força, criou-se pujança, e esse movimento ele vai continuar, porque não é um produto, não é a marca, é uma causa que todo mundo está defendendo, mas sim, falou-se QGR, remete-se à lembrança do Pablo, e eu acredito que esse transbordo, da maneira que está sendo feita, ele vai ter continuidade, esse movimento está ganhando força, mas já tem, né? É o transbordo SPR do Léo Facchini, aquele doidinho que está lá, entrando no Zoom, gravando vídeos aqui para você no YouTube, e é isso que vai fazer a diferença. Espera só um pouquinho, estamos acabando. Então, essas são as 4 etapas de uma expansão ou de uma multiplicação. Lelê, tô terminando, a gente já tá parando, tá no finalzinho do vídeo. Nós já vamos parar para ir no banheiro, Lelê. O Miguel também acordou. Enfim, então, gente, de uma maneira simplista, era isso que eu captei da aula hoje com o Thiago Rocha, uma aula incrível de movimento. E interessante que depois eles comentaram que o Pablo também vai gravar, né, um complemento, a visão do Pablo sobre movimento. Ou seja, é possível que nós teremos 2 vídeos de transbordo. Esse foi o transbordo da aula que nós tivemos pela manhã com o Thiago Rocha, que foi incrível. O Thiago Rocha é um cara que vem criando um movimento muito forte, né? Ele tem o movimento do 6 e 22, movimento de provérbios, algumas coisas realmente muito incríveis, e o Pablo também vai complementar. De qualquer maneira, esse foi o vídeo de transbordo da chave número... Cadê? Chave número 02, movimento. A mentoria foi a 27. Daqui a pouquinho, vídeo também com as tarefas. Mas deixa o seu comentário, confere se você está inscrito. Deixa o seu comentário, que é o seu transbordo. E eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Valeu, beijo!